Paulo, fala umas frases que talvez você conheça aqui. Avaliei meu aprendiz autista e qual habilidade eu devo escolher? Qual habilidade eu escolho para ele? Meu paciente, aluno, não aprende o que eu selecionei. Por mais que eu dê ajuda total e que ele esteja engajado na tarefa, ele não aprende. Meu paciente aprende, desaprende tudo que ensinamos, mesmo com os programas de generalização. A família do meu aprendiz não faz nada dos programas de generalização e com isso meu aprendiz perde as habilidades ensinadas. Então assim, vocês estão vendo que são várias perguntas que se repetem o tempo todo e elas têm ligação. E da onde eu tô tirando essas perguntas, gente? Eu fiz diversas pesquisas ao longo de muito tempo para entender o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam com esses déficits, por que a pessoa avaliava o aprendiz e não sabe selecionar as habilidades, como é que ele estava fazendo essa seleção de habilidades. E aí o que acontecia? Eu vou entrar na parte dos marcos de desenvolvimento para vocês, qual é a problemática que a gente tem atualmente com os marcos de desenvolvimento. Mas antes, eu quero o seguinte, que vocês compartilhem essa live com os contatos de vocês, que basta vocês mandarem para os contatos de vocês essa live. Eu não sei se eu vou deixar ela salva. Eu pretendo que essa live seja uma live aula, eu vou explicar essa fundamentação para vocês e ela vai ser uma live um pouco polêmica, porque eu vou estar trazendo os problemas do marco de desenvolvimento. Então, problemas, entre aspas, né? Quais são os riscos que se tem de um profissional guiar a sua intervenção baseada em marcos de desenvolvimento. Então ela vai ser um pouco polêmica. Então aproveitem ao vivo essa live aula, encaminha para os seus contatos para que mais pessoas possam aprender essa questão, né? Então qual é a questão disso tudo? Muitos profissionais estão guiando as intervenções em marcos de desenvolvimento ao invés de entender as habilidades componentes que precisa. Então, o que acontece? Ele fez avaliação, ele fez, por exemplo, hoje em dia as pessoas fazem muito curso de VibMap, Ables, Portage, enfim. Fez lá a avaliação, o Denver, né? Usa o checklist do modelo Denver. E aí, o aprendiz não fez isso. O que ele faz? Ele copia aquilo dali e coloca como alvo de ensino. E, às vezes, a listagem de alvos de ensino é imensa. Só que ele não compreende que essas habilidades, elas têm habilidades que são pré-requisitos para ela. E existem habilidades que são essenciais, que elas precisam existir, elas precisam ter fluência para que você ganhe essa habilidade. E existem habilidades que são importantes. Gente, eu vou pedir um favor. Deixe as dúvidas na caixinha, porque eu vou responder todas ao final da live. Depois que terminar a live, eu respondo as perguntas e elas vão se perder aqui porque as pessoas vão entrando. Então, usem a caixinha de pergunta para perguntar, porque até então eu vou estar conversando com vocês aqui. Então, gente, o que acontece aqui? As pessoas não compreendem essas habilidades que são constituintes de uma habilidade maior. Então vamos lá, um exemplo que eu sempre gosto de dar para as pessoas. Imitar. Quando a gente vai falar sobre a questão de você vai ensinar uma criança a apontar para uma coisa que ela quer, para ela pedir. Imitar é essencial ou imitar é importante? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Você quer ensinar uma criança a apontar para um objeto para ela pedir e você entrega o objeto imediatamente, o objeto de interesse dela, você ensinando isso daí. E imitar, o comportamento de imitação, ele é essencial ou ele é importante? Escrevam aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham sobre isso, se é uma habilidade essencial ou importante. Aqui, importante. Quem mais? É essencial ou importante? Essencial, a Rafaela. Vou dar mais um pouquinho para vocês responderem. Deixa eu ver, a Roberta falou aqui, ó. Que mais? Academia, essencial. Gente,
vocês vão cair para trás. Deixa eu ver quem acertou aqui. Roberta. Roberta, você acertou. Ela é importante, ela não é essencial. Ela é uma habilidade porque você pode modelar a pessoa pegando a mãozinha, modelando esse comportamento. Mas imitar nesse contexto, ele não é essencial. Porque não necessariamente você só vai aprender esse comportamento se você estiver imitando. Você pode ser modelado de outras formas. Compreenderam? Então, existem habilidades que são essenciais e habilidades que são importantes. E eu quero já deixar de antemão aqui para vocês que isso tudo que eu vou falar, muitos profissionais desconhecem. E não desconhecem por maldade, por desleixo. É porque a academia não fornece isso. Você vai fazer uma pós-graduação em análise do comportamento. O que você vai aprender em análise do comportamento quando eles dão aula sobre isso? Marcos de desenvolvimento. Se ensina marcos de desenvolvimento. Não se ensina sobre habilidades que são essenciais, habilidades importantes. Além disso, nesse meio que são conceitos diferentes, que são as habilidades cúspides e pivotais também, né? Então, dentro dessas habilidades que são essenciais, a gente tem as habilidades que são cúspides e essenciais. Entre as habilidades importantes, a gente tem habilidades que são cúspides e habilidades pivotais. Aí são outros conceitos. E o mais, importante, além disso é extremamente importante, mas também entender contexto, entender que essa pessoa, da hora que ela acorda, a hora que ela dorme, o ambiente dela se modifique. Quem é o ambiente? São os cuidadores, é a professora, são os coleguinhas. Então é o seu sentimento, sua sensação, é o clima. Ambiente é tudo, são esses estímulos e eles alteram ao longo do dia. E esse profissional, ele tem que entender esse contexto, aonde está inserido, como é que é a relação desse aprendiz com esse contexto ao longo de um tempo, para ele entender, para ele conseguir ver o que realmente é relevante. Então, gente, da onde eu estou tirando tudo isso? Durante bastante tempo, eu converso com muitas pessoas no direct, mas muitas pessoas. Tenho diversos alunos e eu gosto muito de fazer pesquisa. Meu marido, ele fala que eu tenho uma coisa muito curiosa, que quando eu aprendo uma coisa, eu não basta aprender para usar para aquela coisa específica. Eu gosto de generalizar logo e usar em outros contextos. Então, no momento que eu aprendi sobre análise do comportamento aplicada, eu vi claramente que era para usar para diversas outras coisas. É análise do comportamento. Comportamento é uma coisa muito mais abrangente. Então, eu uso nas minhas redes sociais, eu uso para venda, eu uso para uma pancada de coisa. Eu uso na minha vida, eu uso em diversos contextos a análise do comportamento aplicada. Inclusive, eu usei para controlar minha alimentação, para eu conseguir estabelecer o meu peso. Porque eu ficava no engorda e emagrece várias vezes e finalmente eu consegui estabilizar usando a análise do comportamento aplicada. E aí não seria diferente. 2024, eu fiz uma série de pesquisas com o meu público, então alguns de vocês devem ter respondido já alguma pesquisa. Eu segui essas pesquisas, todo o processo de metodologia científica. Então essa pesquisa foi feita com base em metodologia científica, foram pesquisas também que seguindo padrões éticos, então eu não pegava nenhum dado pessoal, eu pegava os dados que as pessoas forneciam, mas a pessoa não me fornecia e-mail, a pessoa não me fornecia nada pessoal, eu não queria saber nada pessoal dela, eu queria outras informações para cruzar, então eu não sei quem me forneceu essa informação. Então, através disso, a primeira pesquisa que eu fiz, na verdade foi em 2023, eu tive um N amostral que foi relacionado ao P. Então, todas as minhas pesquisas eram relacionadas aos assuntos, mas quem fosse acompanhando a pesquisa e respondendo outras perguntas para eu entender onde está o buraco. A primeira pesquisa eu tive um N amostral de mais de 700 pessoas. A segunda pesquisa, eu tive um N amostral de mais de 500 pessoas, porque a intenção era realmente começar a restringir, porque eu fui entendendo aonde estava. E a terceira
que foi a mais recente. Eu tive, acho que foram 300 pessoas, foi um pouco mais de 300 pessoas nessa última pesquisa. Ok, e aí o que eu compreendi disso? Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Os profissionais têm pós-graduação em análise de comportamento, têm uma formação, uma graduação, mas não possuem essa base de habilidades essenciais, habilidades importantes e esse processo de entender a contextualização desse aprendiz. E aí, essa é a maior dificuldade na hora de fazer a peneira das habilidades que são realmente importantes para eles. E essa falha vem de várias questões. Porque nós não aprendemos tanto sobre o desenvolvimento humano, nós não aprendemos tanto nas pós-graduações, eu falo sobre pós-graduação especialmente, né? Sobre desenvolvimento humano, sem ser sob a ótica de marcos de desenvolvimento, porque marcos de desenvolvimento, gente, eles são importantes, mas eles são janelas no tempo que você olha para esse aprendiz, tem, não tem, mas você não entende profundamente essas habilidades. Nós não entendemos, nós não somos ensinados nas pós-graduações a compreender sobre que essa habilidade, que é componente de uma habilidade maior, ela tem que ter acurácia. Para você ter essa habilidade você tem que ser acurada nela, você tem que ter precisão e você tem que ter baixa latência. E o que esse tripé significa para você dizer que uma habilidade você realmente aprendeu? E esses daqui são construtos do que a gente fala sobre fluência. Então, o que acontece? Se eu falo que eu sei, por exemplo, dirigir. Eu aprendi a dirigir, mas eu aprendi a dirigir dentro de um contexto. Então, assim, eu não sei dirigir numa pista de corrida, não sei dirigir num rafting, eu não sei fazer essas coisas, mas eu sei dirigir na cidade. Então, numa cidade, numa estrada, eu sei dirigir. E o que isso significa? Significa que eu tenho um conjunto de habilidades que me permitiram isso. Então, esse conjunto de habilidades, eu tenho a latência, ou seja, eu consigo ter uma visão periférica, uma resposta, uma performance visual para ver um carro que vai me fechar, por exemplo. E eu tenho a resposta motora rápida o suficiente para não bater meu carro. Compreendem? Então, assim, é um conjunto de habilidades e todas essas habilidades que são essenciais para eu dirigir, eu tenho que ter fluência, eu tenho que ter esse conjunto de fluência, eu tenho que ter a latência, então eu tenho que responder rapidamente, eu tenho que ter precisão e eu tenho que ter a acurácia. Se eu não tenho esse tripé, dificilmente eu posso dizer que eu sei essa habilidade. Não é à toa que você vê muitas pessoas que dirigem e batem muito o carro, que dirigem e vivem raspando o carro em vários lugares. Por quê? Elas conseguem dirigir, mas elas não têm todas as habilidades que são importantes para dirigir bem. Compreenderam? Tem as habilidades que são essenciais, são habilidades que são importantes também, mas ela não consegue dirigir da melhor forma possível, porque está faltando componentes ali e talvez vai faltar para o resto da vida. E aí eu quero entrar em outro ponto, porque os marcos de desenvolvimento ignoram um cérebro que foi desenvolvido de forma típica. Então, quando a gente está falando sobre autismo, os marcos de desenvolvimento, esse cérebro, ele vai crescer de forma típica. E o que vem a ser isso? O que a gente tem de conhecimento hoje sobre o autismo? Nós temos falhas em relação à comunicação. Então, nós temos dificuldade. Esse é o cerne do autismo. Eu fiz até uma postagem recente justamente sobre esse cerne diagnóstico para que as pessoas compreendessem. Então, quando a gente vai falar sobre o autismo, a comunicação é o cerne. Você tem que completar aqueles 3 itens que eu vou até falar agora para vocês. Eu vou ler aqui para falar exatamente, porque é um assunto extremamente importante da gente discutir isso, né? Então, nós temos aqui, deixa eu abrir, que é o que fala no DSM-5, eu vou seguir aqui o DSM-5 para vocês, né? DSM-5-TR, cadê? Aqui, são esses 3 itens.
déficit na reciprocidade socioemocional, déficit nos comportamentos comunicativos não verbais, déficit em compreender, manter e desenvolver comportamentos sociais. E aí o que a neurociência ela está buscando várias explicações para isso. Uma dessas explicações, dessa orientação social, é justamente compreender esse controle dos nossos olhos, essa performance visual. Então já se entendeu que existe uma diferenciação no cerebelo que faz esse controle e a gente tem uma falha na performance visual. Então isso é uma das explicações. Outra, tem um estudo de um chileno que é um grande pesquisador na área sobre hipotonia nos olhos de autistas. Então autistas comumente, pela pesquisa dele, tem uma prevalência de hipotonia nos músculos dos olhos, então isso dificulta a performance visual. Existe a pesquisa do Amy Klink em relação à questão do eye tracking, né, que ele usou o eye tracking justamente a orientação para pessoas. Então ele viu uma baixa orientação para pessoas e uma orientação maior para objetos. Então, esses déficits a gente ainda está compreendendo. Por quê? E aí nós vemos que uma boa parte desses déficits são explicados por questões motoras, sensório-motor. Então, parte do autismo é grande, esse primeiro bloco, ele já dá um componente sensório-motor muito grande. O segundo componente tem ali já, claro, hiperreatividade sensorial. A gente já entende que no autismo existe uma prevalência sobre esses estímulos. Essa segunda parte do diagnóstico do autismo, que fala comportamentos repetitivos, estereotipados, comportamentos inflexíveis, interesses fixos e restritos e hiporreatividade sensorial, esses 4 itens você tem que completar pelo menos 2. Só que nós já entendemos, quando nós vamos pegar os estudos sobre a prevalência desses sinais e sintomas, está presente na imensa maioria, independente de nível de suporte, a gente vê presente a questão dos comportamentos repetitivos e restritos. Isso é presente em grande parte dos autistas. Eu não estou falando, pesquisa, estudo, eles trazem a prevalência. Da mesma forma, o que a gente tem no TDAH sobre a prevalência do perfil, por exemplo, mais desatento, mais hiperativo, a mesma coisa a gente tem esses estudos em relação ao autismo e praticamente você vê uma grande parcela tendo essa questão dos comportamentos repetitivos e restritos. E o que isso significa, gente? Em resumo, é dificuldade de generalização. O autista, quando ele aprende, consolida uma forma de fazer uma coisa, ele busca fazer muitas e muitas vezes da mesma forma. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Compartilhe essa live para as pessoas, porque isso aqui é uma live aula. Outro ponto também, eu tenho um e-book onde eu explico mais sobre isso, que é o meu e-book do PEI. Então eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, deixa eu pegar aqui, e-book PEI, ele é gratuito. E aí vocês bastam digitar, eu vou colocar aqui, comente. Deixa eu pegar o código bonitinho, gente, para passar para vocês e vão compartilhando essa live com todo mundo. Eu quero ver vocês compartilhando, porque eu não sei se ela vai ficar salva, então vão compartilhando enquanto eu vou procurando aqui o código para que vocês peguem o e-book do PEI para vocês, tá bom? Então esperem só um instantinho que eu já tô mandando aqui. Vamos lá. PEI, o e-book do PEI. Aonde que está? Que aí eu acho que é meu PEI. Compartilha, gente, compartilha. E aliás, vão me falando se você é pai, se você é profissional, que aí eu vou até melhorando a minha linguagem para vocês. Eu vou melhorando a forma de explicar, porque às vezes eu tô com uma linguagem muito rebuscada e tudo, e aí eu preciso modular a minha linguagem se são pais que estão aqui. Então, se você é profissional, fale de que área você é, que aí eu vou também ter uma noção de qual área você atua. Deixa eu ver aqui, PEI...
Onde que está meu e-book do PEI? Eu acho que o código é meu PEI, gente. Eu tenho quase certeza que o código é meu PEI. Vou colocar aqui, ó, meu PEI, depois meu PEI. Mas vocês não saem, tem que ser tudo junto, tá, gente? Aqui. Que bom, pessoal, vocês compartilharam. Vão compartilhando aí. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, vamos seguir aqui a live, que aí depois eu coloco para vocês. Mas eu tenho quase certeza que esse é o código. Meu PEI. Tenho quase certeza. Aqui, ó, e-book do PEI, tá aqui. Aqui, pronto, tá aqui. Então, deixa eu ver se é meu PEI mesmo. O código, não, tá errado. Nesse não. Livro, deixa eu pegar aqui, é 11 PEI. 11 PEI. Pronto. Vou fixar esse daqui, ó, 11 PEI. Aqui, deixa eu ler aqui os comentários para ver. É avó, é mãe, conhecimento, hoje trabalho com atendimento especializado, que legal. Isso é muito comum, gente, muito comum os pais terem que se especializar. Eu sou essa história. Sou da Liga, Roberta, por isso você saca de tudo. Aqui, a Luana, que também é da Liga Autismo, psicopedagoga, professora, mãe professora. A Lemos, pedagoga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional aqui, gente, mina dos olhos. Todo terapeuta ocupacional faz parte das minas dos olhos. Todo mundo quer um terapeuta ocupacional para chamar de amigo. Aqui, ok. Bora lá voltar para nossa live. E podem continuar compartilhando, tá, gente? Porque aí a pessoa recebe o e-book, a pessoa vai aqui aprendendo com a gente. Então aqui, professora de educação... Estudo, professora, legal. Então, ó, gente, o código é 11 PEI. Então, vamos seguir aqui para a nossa conversa. E aí, como eu falei para vocês, né? Quando nós vamos compreender essa questão dessa triagem de habilidades, muitas vezes a gente vai precisar de orientação de outros profissionais. Por exemplo, tinha aqui uma terapeuta ocupacional. Então, a terapeuta ocupacional, ela entende movimento, ela entende questões sensoriais, ela tem uma compreensão maior sobre tudo isso. E eu falei para vocês sobre a questão do comportamento repetitivo e restrito, que é extremamente presente no autismo, né? E o que isso impacta? Impacta na dificuldade de generalização. Então, ele aprendeu a fazer uma coisa de uma forma, ele começa a fazer dessa forma sempre. E ele tem uma dificuldade de generalizar. Ele tem dificuldade, por exemplo, não sei se tem fonos aqui, as fonos, elas conhecem muito bem esse tipo de caso. A dificuldade de modular a voz. Ele fala do mesmo jeito numa igreja, ele fala do mesmo jeito dentro da sala e ele não tem essa modulação. E eu falo pra vocês que quando eu era mais nova, eu sou autista pra quem não sabe. Quando eu era mais nova... Só que eu tenho um cognitivo que me permitiu algumas coisas. Eu falava muito manso. Eu tinha um apelido que era Dania, que meus primos me sacaneavam muito, muito, muito. Eu era chacota por conta disso, porque eu só falava assim. E aí o que eu fiz? Eu tinha aquele gravador gradiente, eu gravava minha voz e ia treinando. Ia falando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. E hoje eu consigo falar com essa fluência com vocês. Eu tenho essa forma de falar. Acaba que às vezes eu até começo a atropelar algumas palavras, né? Então, por conta disso, eu fui modificando muito a minha forma de falar, mas nem todos os autistas conseguem ter essa percepção e essa leitura do ambiente, como eu já falei pra vocês, as questões motoras, hipotonia nos olhos, nananã, que vocês viram lá mais pra frente, né? E o que acontece nisso? Hoje, se você pegar, por exemplo, muita pós-graduação, você vai ver muita questão assim, ensinando. Você vai fazer um curso de VibMap, vai fazer um curso de Able, Sport, eles não erraram em ensinar o seguinte. Primeiro você faz o programa de ensino, de aquisição, e depois faz o programa de generalização. Isso, dentro do contexto do autismo, não faz o menor sentido. Não faz sentido programa de generalização para autismo. Isso pode fazer sentido em outros contextos, mas no autismo não, porque uma das grandes dificuldades do autista é generalizar. Então, se você não entendeu
o contexto que esse aprendiz vive, se você não compreendeu que ele, por exemplo, ele tem uma rotina específica, os pais estão com dificuldades específicas com esse aprendiz, e aí você pegou esse aprendiz do contexto de vida dele, tirou ele, colocou dentro de uma salinha, dentro de uma clínica, ele já é outra pessoa ali, porque nós somos diferentes em cada ambiente. E aí você vai avaliar ele com um instrumento que não faz sentido no contexto de vida dele. Você vai fazer uma intervenção que não faz sentido para ele, nem para a família. E aí o que nós temos? Aprendizes que só respondem dentro da clínica, que não responde na vida, que não entende essas habilidades no contexto. E aí, voltando novamente para a questão dos marcos de desenvolvimento. Gente, os marcos de desenvolvimento são importantes. Eu ensinei, se você vai pegar quase todos os meus cursos, eu ensino marcos de desenvolvimento. Por quê? Foi me ensinado assim. Quando eu entrei nesse mundo do autismo e tudo, eu sou engenheira, mas durante a engenharia eu estudei pedagogia também. Eu fiz as matérias da pedagogia e várias matérias da psicologia por amor, simplesmente por amor. E me ensinaram marcos de desenvolvimento. Quando eu engravidei do Aquiles, eu comprei um bando de livro de pediatria, e esses livros, da área médica mesmo, eles também falam sobre marcos de desenvolvimento. E faz sentido. Só que o que acontece? Marcos de desenvolvimento, o próprio Piaget, que é um dos grandes idealizadores dos marcos de desenvolvimento, existem um conjunto de publicações dele, pós esse boom que ele revolucionou em muitos sentidos. Ele explicou que os marcos de desenvolvimento eram muito mais instrutivos que preditivos. Você tem uma pancada de estudo levantando a história do Piaget, trazendo isso. Só que a gente perde isso da mesma forma que Lovász, com a pesquisa dele lá dos autistas e tudo, que tiveram um boom de desenvolvimento com uma intervenção extremamente restrita àquele ambiente clínico. E aí tem críticas falando que esses aprendizes perderam essas habilidades, uma boa parte não continuou essa progressão. Isso é verdade. E o próprio Lovász se corrige. O próprio Lovász, anos depois, ele fala: faltamos trabalhar a fluência nesses aprendizes, faltou levar essa aprendizagem para a vida. Foi um estudo sistemático dentro de um ambiente isolado. Então ele mesmo traz essa questão, só que ninguém olha isso. E aí o que está acontecendo? Tudo, a forma que é ensinada em pós, em algumas faculdades, enfim, né? Mas principalmente pós-graduação, é só com esse olhar. E aí isso está sendo replicado para diversos dos nossos aprendizes. Alguns vão desenvolver, porque estatisticamente eles vão desenvolver mesmo, é esperado, com um pouco de estímulo vai ser o suficiente. Mas dentro desse espectro vão ter os que não vão. E aí o tempo passou para esses. E isso não é ciência. Não está se fazendo ciência, não está fazendo o que se preconiza realmente na análise do comportamento. Está simplesmente fazendo método, está fazendo só uma caixinha. Então, aqui, Dani, não foi só amor, mas eu acredito que por inspiração de Deus, porque você tem múltiplas habilidades. Obrigada, muito obrigada, Dani. Aqui, Dani Luizes, obrigada. Obrigada pelo carinho aí. E aí, o que eu quero trazer para vocês é que quando nós ignoramos o contexto do aprendiz, as habilidades essenciais, importantes e o cerne do autismo, o que a gente está fazendo é o quê? Dando murro em ponta de faca. É isso que está sendo feito, dar murro em ponta de faca. Nós precisamos entender o contexto da família.
Eu tô batendo de frente isso há um tempo, e não é por isso, não é só por isso, foi o que mais me inspirou desenvolver a imersão treino parental e colocar ela num preço absurdamente barato. Ela custa só R$ 67,00, a imersão treino parental, justamente que não adianta a gente fazer uma intervenção se a gente não tem um treino parental. Não adianta a gente fazer uma intervenção se a gente não entende esse contexto familiar. A intervenção, ela tem que começar com elevando o nível de consciência dessa família. E como é que você eleva esse nível de consciência da família? É quando você começa a fazer perguntas certeiras para entender esse contexto. E é uma coisa que eu trabalho muito com os pais, é fazer perguntas que levem a reflexões. E não é raro eu conversar com um pai, com uma mãe, um avô e tudo nas minhas orientações, e depois de um tempo eles entram em contato falando: Dani, caiu a ficha agora das perguntas que você fez. Eu compreendi. Então, assim, nós precisamos elevar esse nível de consciência dos pais para que eles entendam aonde está realmente as suas dores, porque eles às vezes não compreendem as dores. Eles olham aqueles marcos de desenvolvimento ali e simplesmente olham uma coisa: meu filho não faz isso, não faz isso, não faz isso. Vai no parquinho, vê a criança falando: meu filho tem que falar, meu filho tem que... Mas peraí, seu filho se morde, se bate, come coisa que não deveria, destrói coisas, enfim... Tem diversos comportamentos extremamente extremos, falta um conjunto de habilidades para desenvolver essas outras, aí fica só nesse ciclo de sofrimento. E aí tem aquele aprendiz que ele fica, aquele aprendiz lindo de clínica, e aí chega na adolescência, às vezes ele até recebe alta, porque ele responde todo aquele protocolo, pá. Chega na adolescência, de repente os pais falam: como assim? É o nível 2? Às vezes vem assim, cai assim no colo, deficiência intelectual. Como assim? Ele recebeu alta das intervenções e tem deficiência intelectual? Como isso pode? Então, assim, essa é a minha preocupação. E tudo começa com um terapeuta fazendo muito bem esse acolhimento com a família, elevando esse nível de consciência. Às vezes vai ser bem frustrante, porque os pais, a gente tem que primeiro alinhar a realidade da expectativa com esses pais, eles entenderem que o desenvolvimento depende de um conjunto de habilidades ali, e você, às vezes, como terapeuta, você sozinho não dá conta, porque vai precisar de um TO, vai precisar de um físio, vai precisar de um fono, vai precisar de outros para trabalhar essas habilidades componentes para que possa emergir essas outras habilidades que são tão fundamentais no desenvolvimento. E aí o que acontece? Eu lembro eu tava falando com meu esposo hoje, eu fiz várias pós ao mesmo tempo, cursos e tudo, e numa formação específica que eu estava, tinha uma professora que tinha um baita currículo, um currículo assim invejável, mas ela não tinha muita, hoje em dia eu vejo que ela não tinha muita prática, muita vivência com esse espectro, né, de pessoas, essa diversidade, essas necessidades. E ela falou uma coisa que me marcou muito e me fez surtar na época, que ela falou assim: quando a gente pega um aprendiz que ele tá ali com 4 ou 5 anos, mas tem habilidade de 2 anos, você tem que ganhar todas as habilidades em 1 ano. Então você tem que fazer um PEI em 1 ano. Então se você... Eu pirei. Eu falei assim: então agora eu tenho que sair correndo para fazer todas as habilidades com meu filho, porque ele tem que ganhar todas as habilidades nesse tempo. Só que o que acontece? Se ensinava marcos de desenvolvimento. E aí eu só olhava aquela habilidade ali. Então, como é que eu ia trabalhar simplesmente essa habilidade? Por mais que eu desse todas as dicas, todas as ajudas, ele tivesse engajado, ele não ia conseguir ter fluência nessa habilidade porque faltava outras embaixo.
Faltava outras que dessem sustentação. E ainda tem uma outra questão no cérebro atípico, que é o que a gente estava discutindo hoje mais cedo, eu e meu esposo. O Aquiles, por exemplo, por não conseguir fazer uma habilidade de um jeito, ele dá curva. Então uma coisa simples, por exemplo, o Aquiles, ele tem questões de hipotonia e ele não consegue desenvolver, mexer certos músculos da boca, né, certo? Mexer a linguinha, modificar toda essa musculatura para fazer alguns sons. E aí ele busca fazer com a garganta, ele faz de outras formas para que esse som saia. Eu não sou fono, eu não sou especialista na área. E assim, mesmo com uma fono específica, porque aquele já passou por muitas fonos, algumas habilidades, gente, elas vão ser realmente difíceis de adquirir, porque esse cérebro funciona diferente. A forma que ele vai fazer esse processo de praxe motora é diferente. Então, por mais que a gente repita muitas vezes, talvez essa habilidade ela não venha dessa forma. E talvez realmente esse cérebro que funciona de uma forma diferente, ele vai precisar de ferramentas diferentes para que se comunique e que se faça outras coisas. Então, nós temos sempre que discutir sobre a validade social da nossa aprendizagem. O que nós estamos ensinando, isso vale para a criança pequenininha, para o adolescente e para o adulto. Qual é a validade social do que você está ensinando como terapeuta? Então, assim, é importante? O que você está focando é realmente importante para o seu aprendiz? Vamos lá. Eu vou falar agora como uma autista adulta, tá, gente? Mas antes eu tenho que passar um repelente, porque tem uns pernilongos aqui me comendo viva. Jesus amado. Que horror! Vocês estão passando por isso aí também, gente? Eu quero saber se vocês estão passando esse sufoco com bichinhos aí na sua cidade. Porque aqui, em falar, gente, se cuida. Se cuide de vocês, porque tudo indica que esse ano a gente vai ter um dos piores surtos de dengue no Brasil. Então, ó, tomar vacina assim que ficar disponível. E repelente. Passem repelente. Tem o hábito, aqui em casa a gente tá tendo o hábito de passar de manhã repelente pra se proteger. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Então estamos falando sobre aqui em casa não tem pernilongos. Que bênção! Gente, no meu apartamento eu não tinha pernilongo, eu não sabia o que era pernilongo, mas eu morava no 17º andar, lá não vinha pernilongo. Mas aqui em casa eu tô vivendo uma outra realidade, eu tô vivendo uma realidade onde existem insetos, eu não sabia o que era inseto, não sabia nenhum inseto. Mas aqui eu tô vivendo com isso, aprendendo que existe diversidade de aranhas, diversidade de tudo que vocês podem imaginar, assim, porque casa, né? Casa a gente vai aprendendo isso e vai aprendendo a respeitar. Alguns bichinhos são legais, outros nem tanto. Então, ó que bênção, não tem. Legal, gente. Quem está procurando o e-book do PEI, que é um e-book gratuito, basta digitar 11 PEI, tudo juntinho, letra maiúscula. É um robozinho, é uma automação. Se você não receber, quer dizer que você tem que modificar as configurações do seu Instagram, ou você tem que pegar um Instagram sem ser um Lite, né? Que a pessoa instala o Lite para economizar dados, e aí o Lite não vai de jeito nenhum, gente. Então, tem essas questões aí. Mas para a maioria das pessoas que pedem, ele vai. Então, ó, vamos lá recapitular algumas coisas extremamente importantes. Primeiro, o e-book. O e-book, vocês digitem 11 PEI, é um e-book gratuito que eu explico para vocês o passo a passo para fazer um PEI. E isso porque, gente, eu vou mostrar aqui o e-book do PEI para vocês. Ele começa com uma metade dele só sobre teoria, então ele é uma parte lá que eu vou explicando sobre o que tem que ter um PEI.
E aí a segunda metade dele é modelos. Então eu tenho modelo de ficha de apresentação da criança. Então o primeiro contato, antes de você ter contato com a família, eles preenchem a ficha de apresentação. Uma ficha sobre comportamentos interferentes. Então, que é baseado nos estudos do Gregory Hanley. Então eu me baseei nos estudos do Gregory Hanley para fazer, não só do Hanley, né, gente? Para fazer essa segunda parte do e-book do PEI. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Rapidinho. Já mostro para vocês aqui. Vamos lá. Então, acho que eu vou ter que tirar vocês daqui. Aqui, pronto. Então, aqui, ó. Esse aqui é o e-book, né? Eu falo sobre o treino parental, gente. Isso aqui é imersão treino parental, custa só R$67. Você vai aprender aqui, ó, sobre tudo isso. Então tem a imersão, tem sobre orientação parental, tem bônus, eu falo sobre TEI, TOD, deficiência intelectual, é cheio de artigo, planilha, guia e custa só R$67. Então vamos seguir aqui. A primeira parte eu falo o que é PEI, enfim, a base do PEI, e a segunda parte eu trago modelos para vocês, é gratuito isso, gente. Então vamos lá, sobre o PEI. Então eu vou explicar o que é PEI, por que a autista tem que ter PEI, só a autista tem que ter PEI? Não, eu falo sobre os outros que tem que ter PEI, a legislação do PEI, então também sobre o TDAH, as diretrizes da escola, quais são as fases de ensino baseado em práticas baseadas em evidência. Então eu falo sobre avaliação, como é que é a anamnese, eu falo sobre, continuando as avaliações, né, repertório comportamental, então o papel de cada um nesse passo, as preferências e interesses, então compreender, então esse é o tripé que eu falo, que é de todo o processo da análise de comportamento, esse daqui é o tripé básico para começar, que é a anamnese, preferências, interesse, repertório. Então segue aqui. Aí eu falo sobre avaliação de preferências. Eu particularmente não gosto dessa forma, mas eu trago porque tem vários estudos sobre isso, né? Aí eu falo sobre os comportamentos interferentes, quais são as prioridades que a gente tem que dar. Então aqui, ó, falo sobre programas de ensino, porque o pessoal fala sobre PEI. Todo mundo é doido pelo PEI, mas alguém sabe fazer um programa de ensino aqui, gente? O PEI é só o início. O PEI é só uma parte do processo. Se você não sabe, por isso que eu não vendo mais o curso de PEI sozinho, não tem como eu vender. Ele está dentro da Liga Premium, meu curso de PEI, e você tem que fazer o curso de PEI e o curso de programas de ensino, porque sem programas de ensino não faz sentido. E aí a gente segue aqui. E esse ano eu vou ter um curso sobre probabilidade estatística lá dentro e análise de dados. Então aqui, ó, plano de ensino individualizado, programas de ensino. Tá, então essa parte daqui é a teoria. E aí, novamente aqui, peguem o treino parental, gente. Tá muito, muito barato, só R$67. Basta clicar ali que você sabe mais. Então começa pela ficha de apresentação. Isso daqui é uma inspiração. Isso daqui não é para fazer para todo mundo. Se não faz sentido para os seus aprendizes, você faz diferente. E aí a gente vai seguindo aqui, ó. Avaliar repertório. Então isso daqui, ó, é também uma inspiração. Então aqui solicitação, aí comportamentos interferentes, que é baseado bastante nos estudos do Hanley, também com FAST, né? Então para entender quais são as habilidades, o que está interferindo. Aí a gente segue aqui, com a seleção de habilidades. Esse daqui, gente, é o ouro do ouro desse guia. Deixa eu voltar aqui. Esse daqui é o ouro, gente. Olha isso daqui. Quem te dá isso daqui de graça? Eu explico aqui sobre a determinação cúspide comportamental, aí depois você vai fazendo uma análise de tarefas para ver como o aprendiz faz, como deveria fazer, e aqui, ó, você entende o que é habilidade essencial e habilidade cúspide. Aqui, paguei para ter acesso, ele é totalmente gravado, é possível que esteja na sua caixa de spam, alguns e-mails caem na caixa de spam, você me chama no direct agora, que eu vou te passar o contato da equipe e já me manda o seu e-mail, pro meu direct agora,
que aí eu já falo com a equipe para eles entrarem em contato contigo, mas também vou te passar o contato para você também entrar, caso você queira, já ir entrando em contato para ver o que aconteceu, que pode ter caído na caixa de spam, tá bom? Então acontece de vez em quando. E qualquer coisa, nós vamos te ajudar no passo a passo. Tenha certeza, gente. A Carol e o Elias, que é um moço bonito, eles dão todo esse suporte nisso. Eles ajudam todo mundo que vão pedindo lá ajuda. Ah, comprei, não consegui acessar. Eles sempre estão ali resolvendo todas essas questões. Então, seguindo aqui, a gente vai destrinchar. Ah, tá bom, ele não conseguiu fazer essa etapa aqui. A gente abre essa habilidade para compreender. Fez próximo do correto, fez errado, foi fuga esquiva. Vamos entender por que ele fez. Ah, ele fez, mas ele fez espontâneo, mediado, engajado, fez para fugir do instrutor. Então, se fez para fugir do instrutor, lascou. Então, aqui, ó, o programa, o PEI, né, como se faz um PEI, então aqui é o bendito PEI que todo mundo quer, então começa com os dados, então você vai pegando os dados lá da ficha cadastral, os dados de diagnóstico, os objetivos, você fez avaliação, histórico, né, quais são os históricos, então você digita aqui, escreve, os objetivos de ensino, quais são as habilidades que você triou e quais são, esse aqui é super importante, comportamento interferente. Então, quais são as habilidades? Quais são os comportamentos interferentes que você verificou, os comportamentos problemáticos, enfim, o nome que você for dar no caso. E qual vai ser o treino de habilidade funcional? Então, esse daqui, ele tá linkado sempre com essa habilidade, compreendeu? Então, se você colocou uma habilidade, treino de habilidade funcional, tem que ter aqui. Ai, Dani, mas falta outros pré-requisitos. Então, você vai preenchendo aqui. Então, a gente começa sempre por comportamentos interferentes. Seguindo, nós vamos pegar essas habilidades, dividir em objetivos a longo prazo, objetivos a curto prazo e seguindo critérios para passar de passo a passo, de objetivo a objetivo. Seguir quais são os recursos humanos, materiais, envolvimentos e, por fim, o PEI. O PEI é um contrato comportamental, então todo mundo tem sua cópia, todo mundo assina, os pais têm que ter ciência do que está acontecendo, tem que falar isso faz sentido, isso não faz sentido, para que isso daqui vire um contrato comportamental. Todo mundo se responsabiliza daqui por diante. Isso daqui é outra coisa que tem que ser falado. Papéis, processos e procedimentos que poucos falam. A gente tem que falar mais sobre gestão. Então, a gente vai começar com o programa de ensino. Por quê? Ninguém fala sobre programa de ensino. Eu tô dando de graça aqui uma ficha de programa de ensino para vocês, gente. 0800 isso. Então, a gente vai falar qual é a habilidade de treino de comunicação funcional, qual é a descrição. Então, essa parte daqui a gente pega do PEI. Seguindo aqui, a gente vai dividir qual é a habilidade primária, secundária, envolvida, quais são as orientações, como a metodologia de registros, materiais, ambiente, quais são as técnicas de controle situacional, posicionamento, dicas e ajudas, resposta esperada, resposta tolerada, reforço. Então, como vai ser o esquema de reforço, quando, como, quando? Então, se é menor magnitude, a gente vai usar muitos desses aqui para técnicas de correção de erro. Então, quais são os procedimentos de correção de erros, critérios, procedimento de ensino, passo a passo. E aqui eu dou um exemplo, uma ficha exemplo de uma folha de registro que já vira um gráfico de dispersão, se isso fizer sentido para o comportamento que está sendo ensinado. Então você vai colocar as habilidades que estão sendo ensinadas, então a habilidade primária e as habilidades secundárias, os códigos, né, o objetivo a curto prazo de cada uma, em que objetivo a curto prazo está, os critérios de ganho, né? Então, qual é o critério? Qual é a pontuação em relação a cada critério? Então, cada cor dessa, você vai ter um critério. Então, para dentro, quanto mais para dentro, mais próximo da habilidade esperada. Então, ele está chegando perto da habilidade esperada. Mais para fora, mais errada tá. Mais dispersa. Então, ele é um gráfico de dispersão. Então, as devolutivas, porque é o último passo, né? Então, você tem que dar devolutiva. Então, você pegar a habilidade que você ensinou, então isso aqui vai ser várias folhinhas, você vai colocar os OCPs, como é que foi, a análise geral, como é que foi em cada OCP essa análise, né? Se você vai precisar encaminhar esse aprendiz, e as observações, e por fim, nome, assinatura e cópia. E por fim, novamente, gente, treino parental, tá aqui, R$ 67,00, aproveitem, é muito conteúdo. Eu falo sobre tanto treino parental, orientação parental, TEI, TOD, TEA, TDAH, deficiência intelectual, tem muitos artigos, são mais de 15 horas de conteúdo.
E aqui você também vai encontrar várias outras coisas minhas, assim, redes sociais e tudo. Então, é tudo isso. Então, aqui, ó, quero aqui o e-book. Gente, o e-book vocês peguem aqui, né? Cadê? O e-book vocês vão pegar aqui no... Basta vocês digitarem meu Pay. Deixa eu ver aqui. Perdi alguma coisa. Custa R$67 a imersão treino parental. O e-book é gratuito, tá? O e-book é de graça. Vocês baixam de graça o e-book. Eu sou boazinha demais e eu dou muito material de graça. Eu cobro de vocês, gente. Material eu nunca fui de cobrar. Material eu não gosto de cobrar. Material é conhecimento. Mas o resto, cursos e tudo, eu tenho diversos. Meus cursos, tem cursos que são para pais, tem cursos que são para profissionais. Gente, não manda o e-mail de vocês aqui. Eu não tô entendendo porque vocês estão mandando o e-mail. O e-mail era da profissional que estava tendo alguma questão ali. Aí é com ela que eu pedi. Vocês digitem 11P. É 11. 11P, não é 22 não. É 11. O que é treino parental? O treino parental ela foi idealizado para profissionais, mas pais também podem fazer. Por quê? Os pais têm que treinar a sua rede de suporte. Então, se os pais fazem essa imersão treino parental, ajuda muito. Essa imersão treino parental, gente, ela foi um primeiro passo para muitas outras coisas. Por quê? É uma imersão que tem fono, tem TO, tem advogado, tem 2 analistas do comportamento, tem uma educadora especial. Então é uma galera junto, além de várias aulas minhas ali também. Então é muito, muito conteúdo para que vocês aprendam. São ótimos profissionais envolvidos, vocês precisam conhecer cada um. Eles são muito especiais, todos esses profissionais. Então, gente, aproveitem a imersão. Tá com preço maravilhoso para fazer agora. Pais e profissionais podem fazer. A linguagem é simples e é tudo assim, desse jeito que eu faço. Acessível. Tudo que eu tento fazer é muito acessível. A Liga Premium, gente. A Liga Premium, ela custa R$997. Aí você fala, nossa, 900... Você toda semana tem um doutor com pós-doutorado em análise de comportamento aplicada que está numa sala para tirar suas dúvidas. Toda semana. Eu pago para ele toda semana tirar dúvida do pessoal da Liga Premium. Além de você ter acesso a todos os meus cursos na Liga Premium, você tem essa sala de orientação. Então, assim, tudo que eu faço é extremamente acessível. É assim, você paga isso, eu entrego isso pra vocês. Sempre, sempre. Quem aqui, ó, você é muito generosa, uma pessoa incrível. Obrigada. Aqui, ó, a Lu. A Luana, sempre querida, faz parte da Liga Premium aqui. Tudo que a Dani faz é com amor e muito carinho. Maravilhosos profissionais. Então, quem conhece, quem já fez a imersão, quem tá na Liga Premium, conhece. Aqui, ó. A Liga Premium é maravilhosa, vale a pena, alto teor de qualidade, o preço especial da Dani, viu? Você, olha que tanto de gente que conhece os meus produtos, os meus serviços. A Liga Premium, você me manda um direct, porque a Liga Premium, ela tá meio que, ela não tô colocando ela à venda, assim, eu só a venda no 1 a 1. Justamente porque a gente tem um trabalho do tipo, você entra na Liga Premium, a gente te pega na sua mãozinha, te coloca no grupo VIP do WhatsApp, que fica sempre aberto o grupo VIP, e é lá que você recebe os links e tudo. Então a Liga Premium ela é muito VIP mesmo. Eu estou dentro do grupo do WhatsApp da Liga Premium, as pessoas mandam dúvidas, eu participo de tudo ali, então é esse nível. Então se você quer entrar na Liga Premium, aqui ó, sou da Liga Premium, foi a melhor escolha com a família e profissional, sou apaixonada, gente, que incrível isso, que legal. Olha, vocês estão vendo, a Liga Premium, ela é realmente diferenciada em muitos sentidos. As pessoas, quem é da Liga Premium, as pessoas sabem como é diferencial, assim. Gente, então, quem quiser participar da Liga Premium, me manda um direct que eu mando o link pra vocês da Liga Premium. Você pode dividir em 12 vezes. Foi mal. Igual aquele meme, o forninho caiu! Sem querer desliguei o celular.
Desliguei a tela. Então, assim, se você quer fazer parte da Liga Premium, você entra em contato no meu direct, tem parcelamento, sim. O juros é do cartão, mas você pode dividir lá em 12 vezes ali. Faz parte da minha plataforma, você compra pela Eduz e você recebe o link da minha plataforma, que é a Liga Autismos. Então, todo mundo que quiser participar da Premium, me chama agora, mas agora mesmo no Instagram, para que eu mande o link para vocês. Fala assim, quero a Premium, que eu vou 1 a 1 no direct mandar o link para vocês, tá bom, gente? Então, acabou a live, já vai lá no direct pedir. Ficando essa live salva e vocês estão olhando ali, eu vou deixar salva por um tempinho ela. Se ficou salva e você quer participar da Premium, você coloca lá nos comentários, eu quero a Premium. A Paty aqui, a Liga Premium é maravilhosa, com conteúdos de qualidade superior, muitos cursos para todos os níveis de aprendizado. Além disso, a Dani tem 24 horas. Beijo. Obrigada, gente. Qual é o valor? A Liga Premium, gente, ela custa R$ 997. Só que ela tem tudo. Por exemplo, a gente teve a imersão treino parental. Você não tem que pagar para participar da imersão treino parental. A gente vai ter a oficina de AT. Você não vai ter que pagar. Você tem acesso a todos os meus cursos, os cursos que eu tenho com parceiros, por exemplo, o curso de altas habilidades com a doutora Ellen, o curso de autismo em mulheres. Você tem todos os cursos ali dentro para você acessar. Além disso, toda semana tem um encontro, tirando Natal e Ano Novo, né? O resto do ano tem direto os encontros com o Dr. Diego Costa, que é pós-graduado em análise de comportamento aplicada. Ele tem pós-doutorado para você tirar suas dúvidas semanalmente. Tem um doutor em análise de comportamento para tirar suas dúvidas na Liga. E o Diego é apaixonante, gente. Quem conhece o Diego, o conhecimento que ele tem é algo assim. Ele é a pessoa que eu mais confio na análise de comportamento. Gente, eu sou uma pessoa chata pra caramba. Quem me conhece sabe que eu sou chata com essas coisas. E o Diego, ele é inteligentíssimo. Ele é generoso no conhecimento. Nossa, e quem conhece o Diego... o Diego, tanto de clínica que ele... Nesse caminho ele abriu, né? Ele ajudou as pessoas a construírem clínicas robustas, porque ele dá esse tipo de consultoria. Então, assim, vocês vão ter o melhor do melhor. Então, acabou a live, manda o direct pra mim, tá bom, gente? Que se essa live acabou e aí vocês estão vendo agora, deixa nos comentários que eu chamo cada um no direct, tá bom? Beijo pra vocês, um ótimo dia. E bons estudos, e vamos seguir aí nessa nossa vida louca de férias e tudo junto e tentando fazer as coisas. Beijo, até mais!